Eu sou Davi, um simples pastor de ovelhas que se tornou o homem segundo o coração de Deus. Minha jornada foi marcada por desafios e vitórias, mas não fiz isso sozinho. Assim como eu, você também pode enfrentar gigantes e superar obstáculos. Juntos, vamos caminhar por essa história de fé, coragem e redenção. Venha comigo descobrir como um pastor se tornou rei e como Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Pegue a pipoca e vamos juntos nessa jornada. Davi cresceu como o mais novo de 8 filhos de Jessé, um fazendeiro em Belém. A vida no campo moldou desde jovem, ensinando-lhe lições valiosas de humildade, trabalho duro e, acima de tudo, confiança em Deus. Como pastor, Davi passava longas horas sozinho nos campos, cuidando das ovelhas de seu pai. Embora a tarefa pudesse parecer monótona e até mesmo insignificante para outros, Davi a abraçou com zelo, vendo nela uma oportunidade de servir a Deus fielmente, mesmo nas menores coisas. O som das ovelhas balindo e o farfalhar suave do vento entre as árvores eram a trilha sonora de seus dias. Ele passava horas cantando ao Senhor, criando canções que mais tarde se tornariam os salmos, expressando seu amor e reverência por Deus. Durante as noites, quando o céu estava claro, ele olhava para as estrelas, maravilhado com a grandiosidade da criação de Deus. E isso alimentava sua fé de que o Deus que criou os céus e a terra estava com ele, mesmo nas situações mais difíceis. Foi em uma dessas noites tranquilas que Davi enfrentou seu primeiro grande teste de coragem. Enquanto vigiava o rebanho, ele ouviu um som que fez o sangue gelar em suas veias, o rugido de um leão. As ovelhas, normalmente calmas, começaram a se agitar, sentindo perigo iminente. Davi viu o leão emergir das sombras, seus olhos brilhando com uma fome feroz. Sem hesitar, Davi agarrou seu cajado e correu em direção ao predador. Ele sabia que, como pastor, era seu dever proteger as ovelhas, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. O leão avançou, suas garras afiadas prontas para atacar. Davi, com uma coragem que só poderia vir de sua fé inabalável em Deus, se aproximou rapidamente. Com uma pedra em sua funda, ele mirou cuidadosamente e a lançou com toda a força que tinha. A pedra voou pelo ar e atingiu o leão na cabeça, derrubando-o. Mas o leão, ferido, ainda tentou se levantar. Davi então correu até ele, agarrando pela juba, e com um golpe preciso de sua faca, acabou com a vida do animal. Ele ficou ali por um momento, respirando fundo, enquanto o peso do que havia acabado de fazer começava a cair sobre ele. Davi sabia que não era apenas sua força que havia vencido o leão, mas a mão poderosa de Deus que o guiara. Algum tempo depois, outra situação semelhante ocorreu, desta vez com um urso. Novamente, o predador emergiu das colinas, faminto e perigoso. E mais uma vez, Davi enfrentou a ameaça sem hesitação, confiando na força que Deus lhe havia dado. Como aconteceu com o leão, Davi usou sua funda para atordoar o urso e depois o matou com suas próprias mãos. Cada vitória sobre esses animais selvagens não apenas protegia o rebanho, mas também reforçava em Davi a convicção de que Deus estava com ele, em cada desafio e perigo. Esses momentos em que Davi enfrentou o leão e o urso se tornariam fundamentais para seu crescimento espiritual e físico. Ele não era apenas um pastor de ovelhas comum. Ele estava sendo moldado para algo maior, algo que ainda não compreendia completamente, mas que, em seu coração, sabia que Deus tinha um propósito para ele. Não muito tempo depois, Samuel, o profeta de Deus, foi enviado a Belém com uma missão específica: ungir o próximo rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul como rei por causa de sua desobediência, e agora ele buscava um homem segundo seu próprio coração. Samuel, obedecendo à voz de Deus, chegou à casa de Jessé e pediu para ver seus filhos. Jessé, honrado e um tanto perplexo, apresentou-o a um de seus 7 filhos mais velhos. Eles eram fortes, belos e claramente homens de grande potencial. Mas, a cada um que passava diante de Samuel, Deus dizia: "Este não é o escolhido." Finalmente, após todos os filhos de Jessé terem passado, Samuel perguntou se havia mais algum. Jessé, um pouco confuso, respondeu que havia o mais novo, que estava nos campos cuidando das ovelhas. Samuel, seguindo a direção de Deus, pediu que o chamassem imediatamente. Quando Davi entrou na sala, suado e coberto de poeira dos campos, Samuel viu um jovem de aparência saudável, com olhos brilhantes e um coração puro.
E foi então que Deus falou a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Diante de seus irmãos e de seu pai, Samuel derramou o óleo da unção sobre Davi, declarando o futuro rei de Israel. Davi, ainda tão jovem, não compreendia completamente o que isso significava, mas sentiu o Espírito do Senhor vir sobre ele com uma nova força e propósito. A partir daquele dia, embora continuasse a pastorear ovelhas, Davi sabia que Deus tinha um plano grandioso para sua vida, e que ele deveria continuar confiando no Senhor em todas as coisas. Após a unção, Davi retornou às suas tarefas diárias de pastor, mas agora com uma nova consciência do chamado de Deus em sua vida. Ele continuava a cuidar das ovelhas, a tocar sua harpa e a compor canções ao Senhor, mas havia um sentimento crescente dentro dele de que algo maior estava por vir. E esse algo maior começou a se revelar quando, algum tempo depois, Davi foi chamado à corte do rei Saul. Saul, o atual rei de Israel, estava sendo atormentado por um espírito maligno, e seus conselheiros sugeriram que a música poderia acalmar sua alma perturbada. Um dos servos de Saul, que havia ouvido sobre o talento de Davi como arpista, recomendou que ele fosse trazido ao palácio para tocar para o rei. Quando Davi chegou à presença de Saul, ele encontrou um homem atormentado, cheio de angústia e medo. Mas assim que Davi começou a tocar sua harpa, os sons suaves e melodiosos trouxeram paz ao espírito de Saul. A música de Davi, ungida pelo Senhor, foi capaz de afastar o espírito maligno que afligia o rei, e isso fez com que Davi ganhasse favor aos olhos de Saul. Davi se tornou um dos escudeiros de Saul, ao mesmo tempo, continuou a servir como pastor quando não estava na corte. Foi uma vida dupla, mas que Davi abraçou com humildade, sempre consciente de que era Deus quem estava conduzindo cada passo de sua vida. E foi durante esse tempo de serviço ao rei que a nação de Israel enfrentou uma das maiores ameaças de sua história. Os filisteus, inimigos de longa data de Israel, reuniram suas tropas para a batalha e acamparam no vale de Elá. Do lado oposto, o exército de Israel, liderado por Saul, estava acampado, mas havia um medo crescente entre os soldados israelitas. O motivo desse medo tinha um nome: Golias. O campeão filisteu era um gigante de quase 3 metros de altura, armado com uma lança enorme e uma armadura pesada. Por 40 dias, Golias se apresentou diante do exército de Israel, desafiando qualquer homem a enfrentá-lo em combate singular. Mas ninguém se atrevia a aceitar o desafio. O medo paralisava os guerreiros de Saul. Foi nesse cenário de medo e incerteza que Davi chegou ao acampamento israelita. Seu pai, Jessé, havia enviado Davi para levar provisões a seus irmãos que estavam no exército e para saber notícias da batalha. Quando Davi chegou, ele viu o medo nos olhos dos soldados e ouviu as palavras arrogantes de Golias, zombando de Israel e de seu Deus. Algo dentro de Davi se revoltou. Como poderia esse incircunciso filisteu, que não conhecia o Deus de Israel, ousar desafiar o exército do Deus vivo? Davi começou a perguntar aos soldados sobre a recompensa para quem derrotasse Golias, e suas perguntas chegaram aos ouvidos de Saul. O rei chamou Davi, e ao vê-lo, inicialmente hesitou. Como poderia um jovem tão pequeno e inexperiente enfrentar um gigante como Golias? Mas Davi, com uma fé inabalável, respondeu: Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu os atacava e os matava. Esse filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Convencido pela fé e coragem de Davi, Saul permitiu que ele enfrentasse Golias, oferecendo-lhe sua própria armadura. Mas Davi, sentindo-se desconfortável com o peso da armadura, decidiu enfrentá-lo apenas com sua funda, 5 pedras lisas do ribeiro, e, acima de tudo, sua fé em Deus. Davi caminhou em direção ao campo de batalha, onde Golias o aguardava. O gigante, ao ver Davi, riu em desprezo. Sou eu algum cão, para que venhas a mim com paus? Golias zombou, enquanto avançava, seguro de sua vitória. Mas Davi, cheio de confiança em Deus, respondeu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não esperou mais. Ele pegou uma das pedras que havia colocado em sua bolsa de pastor, colocou-a em sua funda e girou-a com toda a força que tinha. A pedra voou pelo ar e,
como que guiada por uma mão invisível, atingiu Golias diretamente na testa. O gigante parou por um momento, como se não acreditasse no que havia acontecido, antes de cair pesadamente no chão. O som de Golias caindo ecoou pelo vale, e os filisteus, chocados com a morte de seu campeão, começaram a recuar em pânico. O exército de Israel, vendo a vitória milagrosa, avançou com um grito de guerra, perseguindo os filisteus e garantindo uma vitória esmagadora. Davi, ainda com a pedra na mão, correu até o corpo de Golias, tirou a espada do gigante e a usou para cortar a cabeça do filisteu, mostrando a todos a prova da vitória concedida por Deus. Davi foi imediatamente reconhecido como o herói de Israel, e sua fama se espalhou rapidamente por todo o reino. Saul, impressionado com a coragem e fé de Davi, trouxe-o de volta à corte. E Davi passou a servir permanentemente ao lado do rei. Mas essa ascensão meteórica ao poder e à fama também trouxe novos desafios para Davi, especialmente com Saul, cujo ciúme e insegurança começaram a crescer à medida que o povo de Israel exaltava Davi mais do que o próprio rei. A relação entre Davi e Saul se deteriorou rapidamente. O rei, ao ouvir as canções das mulheres que exaltavam Davi como maior que ele, foi consumido por inveja. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, cantavam as pessoas, e isso corroeu o coração de Saul. Ele começou a ver Davi não apenas como um servo leal, mas como uma ameaça ao seu trono. Em várias ocasiões, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado de Saul, o rei, tomado por uma fúria repentina, tentou matar Davi com sua lança. Mas Deus estava com Davi, e ele conseguiu escapar de cada tentativa. Ciente de que sua vida estava em perigo, Davi fugiu da corte, deixando para trás a posição de honra que havia conquistado e entrando em uma vida de fugitivo. Mesmo enquanto fugia, Davi não estava sozinho. Muitos homens descontentes com Saul e em busca de justiça se juntaram a ele, formando um grupo de valentes guerreiros leais. Davi liderava esse grupo com sabedoria e compaixão, sempre consultando o Senhor antes de tomar qualquer decisão importante. Ele se tornou um líder de um exército em miniatura, mas com uma fé imensa, movido pelo desejo de seguir o plano de Deus para sua vida. Durante esse período de fuga, Davi teve várias oportunidades de matar Saul e tomar o trono para si, mas ele recusou todas elas. Em uma dessas ocasiões, Saul entrou sozinho em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Os homens de Davi o encorajaram a matar o rei e acabar com sua perseguição, mas Davi respondeu: "O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido." Em vez disso, ele apenas cortou um pedaço do manto de Saul. Mais tarde, quando Saul saiu da caverna, Davi o confrontou de uma distância segura, mostrando o pedaço do manto e provando sua lealdade. Saul, tocado pela misericórdia de Davi, prometeu deixar de persegui-lo, mas essa paz foi apenas temporária. Após a morte de Saul e Jonatas, que ocorreram no campo de batalha contra os filisteus, Davi finalmente ascendeu ao trono. Primeiro, ele foi ungido rei de Judá, e depois de um longo período de guerra civil entre as casas de Davi e Saul, ele foi reconhecido como rei de todo Israel. Davi unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, dançando com toda a sua força diante do Senhor, e começou a planejar a construção de um templo permanente para o Senhor, embora soubesse que essa tarefa seria destinada a seu filho, Salomão. No entanto, o reinado de Davi não foi isento de problemas. Ele cometeu um grave pecado ao tomar Batseba, a esposa de Urias, para si, e ao orquestrar a morte de Urias para encobrir o adultério. Deus, através do profeta Natã, confrontou Davi por seu pecado. Davi se arrependeu profundamente, mas as consequências de suas ações trouxeram grande tumulto para sua família. Seu filho, Amnon, cometeu um terrível crime contra sua irmã Tamar, e outro filho, Absalão, se revoltou contra Davi, levando uma dolorosa guerra civil. Embora Davi amasse profundamente Absalão, ele foi forçado a confrontá-lo, e Absalão acabou morrendo em batalha. A dor de Davi foi imensa, e ele lamentou amargamente a perda de seu filho. Nos últimos anos de sua vida, Davi continuou a governar Israel com sabedoria, mas o peso das tragédias familiares o acompanhava constantemente. Ele começou a preparar a sucessão do trono, enfrentando desafios até mesmo nos últimos dias de sua vida. Um de seus filhos, Adonias, tentou usurpar o trono, mas Davi,
fiel à promessa feita a Batseba, garantiu que Salomão, seu filho com ela, fosse ungido como o próximo rei de Israel. Antes de morrer, Davi aconselhou Salomão a seguir os caminhos de Deus, a obedecer a seus mandamentos e a governar com justiça e sabedoria. Davi refletiu sobre sua vida, suas vitórias e derrotas, suas alegrias e tristezas, e compôs muitos dos salmos que expressam sua profunda fé, arrependimento e amor por Deus. Davi morreu em paz, satisfeito com uma vida longa e cheia de propósito. Ele foi enterrado na cidade de Davi, e seu legado perdurou, não apenas como o rei que unificou Israel, mas como o homem segundo o coração de Deus, cujo trono seria eternamente estabelecido através de seu descendente, o Messias prometido. Se você gostou da história de Davi ilustrada, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos e assista a história de José o escravo que se tornou o rei do Egito. Só clicar na imagem que está aparecendo nesse vídeo. Até mais e Deus te abençoe.